turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly Guimarães. Hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa, tá? E o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos trabalhar reportagem e notícia, vamos ler uma reportagem, fazer análise linguística dela, tá? Como também vamos trabalhar pronomes relativos, vamos conhecer os pronomes relativos, quando e quando eles são utilizados, tá bom? Numa frase. Então vamos lá. A reportagem na tela, por favor. Nova falha do Ministério da Saúde expõe dados de 200 milhões de brasileiros. Reinaldo Azevedo, colunista da UOL, 2/12/2020, 15 horas e 22 minutos. Vamos lá. Uma nova falha de segurança no sistema de notificações de Covid-19 do Ministério de Saúde deixou expostos na internet por menos de 6 meses dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. Não foram apenas pacientes com diagnóstico de Covid que tiveram sua privacidade violada, como ocorreu em outro caso de exposição denunciado pelo Estadão na semana passada. Desta vez, ficaram abertas para consulta as informações pessoais de qualquer brasileiro cadastrado no SUS ou beneficiário de plano de saúde. Próximo. Segundo investigação feita pelo Estadão, foram expostos cerca de 243 milhões de registros de pacientes nos quais constavam informações como o número de CPF, o nome completo, o endereço, o telefone. O total de registro é maior que o número de habitantes do país, 210 milhões, porque há informações de pessoas que já morreram. Notícias. Então, aí está falando a gente leu uma reportagem que falava da violação de cadastros de pessoas, né, do Covid-19, que já tiveram Covid-19, os que já morreram. Então, nós lemos essa reportagem, agora nós vamos conhecer mais sobre esse gênero reportagem. O que é, onde ele é veiculado, tá bom? Próximo. A reportagem. Então, o que é uma reportagem? É um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornal, rádio, revistas, televisão, internet, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prever criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, ela não deve ser confundida com a notícia ou os artigos opinativos. Assim, uma reportagem é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações, inclui tempo, espaço e personagens. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, ela é informativa e também opinativa, uma vez que apresenta juízos de valores sobre o que está sendo discorrido, juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar essa reportagem, que aborda temas da sociedade em geral. E ao final da sua reportagem, o repórter assina o seu texto, a sua reportagem. Tá? Próximo. E quais são as principais características da reportagem? Elas são textos escritos tanto em primeira, quanto em terceira pessoa, apresenta título, foco em temas sociais, políticos, econômicos, a linguagem é simples, clara, dinâmica, o discurso é direto e indireto, objetividade e subjetividade, a linguagem é formal, padrão, textos assinados pelos autores, tá? pelos repórteres, por quem escreve. Próximo. E qual é a estrutura da reportagem? Esse texto ele apresenta uma estrutura. Qual é? Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, parecida com a da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida a estrutura textual.
Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Então, na reportagem eu posso incluir tudo isso, análise de dados, as pesquisas, depoimentos. Já a notícia eu apenas informo aquele fato para o leitor, para quem está assistindo, né? Próximo. Então, a estrutura da reportagem eu tenho o título principal e secundário, eu tenho a lead, eu tenho o corpo do texto. E o que é o título? O título, as reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. E o que é a lead? Na linguagem jornalística, a lead corresponde ao primeiro parágrafo da reportagem, da notícia, dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes, que são discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo em que as palavras-chave serão apontadas. É lá na lead que eu vou responder as perguntas, o que, como, quando aconteceu determinado fato, tá? E o corpo do texto nada mais é que, próximo, que é o desenvolvimento da minha reportagem, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações necessárias e as apresenta num texto coeso e coerente. Tá? E qual é a diferença de reportagem e notícia? Elas são similares, mas elas apresentam apresentam diferenças. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela, se desenvolve um debate sobre um tema que, de modo mais abrangente, que é a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito somente de informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo o quê? Informativo, enquanto as reportagens elas fazem parte do quê? Do jornalismo opinativo. Tá? E lá no seu bloco de estudo tem algumas questões referentes à notícia a reportagem que a gente acabou de ler, tá? Vocês leiam novamente, interpretem a reportagem para responder as seguintes perguntas. Vamos aqui na tela, por favor. Todo esse conteúdo está lá no seu bloco de estudo, tá, alunos? A primeira pergunta, aponte as principais características do gênero textual reportagem. O que é a reportagem? São textos mais longos, pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, lá eu posso colocar dados estatísticos, tá? Isso aí é um tipo de reportagem, ela é mais longa do que a notícia, opinativa. Geralmente, quais são os suportes em que as reportagens podem ser publicadas? Onde é que eu posso encontrar reportagens? Rádio, televisão, internet, jornais, revistas. Por esses meios aí de comunicação, as reportagens são veiculadas, tá bom? E qual é a principal diferença entre os gêneros textuais, reportagem e notícia? Vocês vão fazer a diferença de uma para outra. Elas são similares, mas elas apresentam algumas diferenças. A notícia, eu apenas apresento aquele fato, eu informo o fato, escrito lá em terceira pessoa. Já a reportagem não, ela é opinativa e são textos mais longos. Próximo. Agora nós vamos trabalhar o pronome relativo. Nós vimos o gênero reportagem, estudamos sobre o gênero reportagem e notícia também. Agora nós vamos estudar os pronomes relativos. Para que eles servem? Quais são eles? Vamos aqui no quadro primeiro? Pronome relativo. O que é um pronome relativo? Introduz uma oração que se refere a um termo já expresso na oração antecedente. Ele conecta as orações para evitar o quê? Repetição de palavras. Os pronomes relativos, quais são eles? Eu tenho que,
quem, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, quanto, quanta, quantos, quantas e cujo, cuja, cujos, cujas, e podem ser precedidos ou não por preposição. Então, o pronome relativo é importante vocês conhecerem para quando vocês fizerem uma produção textual de vocês, alunos, vocês saibam onde utilizá-los para evitar o quê? Repetições. Não colocando onde em tudo, porque o onde ele vai se referir a lugar. Já o cujo, quando indicar posse, tá bom? Então é necessário vocês aprenderem onde eu posso colocar os meus pronomes relativos para evitar repetições de palavras, tá bom? Então vamos aqui no quadro. Próximo. Pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior ou antecedente dentro de um enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação, tá? Entre uma oração e outra para evitar repetições. Entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga à outra, tá? Próximo. Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis, podem mudar ou não. Isto é, sua forma pode sofrer flexões de gênero e número ou não. Singular ou plural, masculino ou feminino. Os pronomes invariáveis são que, quem e onde. Sua forma sempre será essa, independente do contexto. Os pronomes variáveis, aqueles que mudam, sofrem alteração, são cujo. Esse pronome relativo vai ser para quando indicar uma posse de alguma coisa. Aí ele sofre alterações. Cuja, cujos, cujas, plural. O qual, a qual, os quais, as quais, e quanto, quanta, quantos e quantas. Tudo isso aqui são pronomes relativos, variáveis ou invariáveis, tá? Aqui no quadro, eu tenho o quadro aqui das variáveis, tanto no masculino singular, no masculino plural, quanto no feminino singular, no feminino plural. E também tenho os invariáveis, tá? Então, vamos lá conhecer o quadro das palavras, dos pronomes relativos dos variáveis. Masculino, singular, plural. Singular, plural, eu tenho o qual, os quais. Masculino, cujo, cujas. Quanto, quantas. Aí eu tenho o feminino, no singular, a qual, cuja. No feminino, singular, no plural, as quais, cujas e quantas. E os invariáveis, aqueles que não sofrem alterações, o que, quem e onde. Em todas as frases eles vão estar assim, eles são invariáveis. Aqui é o quadro das variáveis, sofre alteração, tanto de gênero quanto de número. Tá bom, alunos? Então vamos lá agora ao uso dos pronomes relativos. Quando essas palavras possuem função de pronome relativo, podem referir-se a pessoas ou coisas, exercendo o papel de referente do antecedente. Quando a regência verbal exigir os pronomes relativos, podem vir antecedidos por uma preposição, tá bom? Vamos lá ao primeiro pronome relativo, que. Na tela, por favor. Não foram apenas pacientes com diagnóstico de Covid que tiveram sua privacidade violada, como ocorreu em outro caso de exposição denunciado pelo Estadão na semana passada. Onde é que está meu pronome relativo aí? Que. Tá? Próximo. Agora vamos ao pronome relativo quem. Quando possui função de pronome relativo, refere-se apenas ao que. O quem vai se referir a pessoas ou a coisas personificadas. Embora o uso de que ou de o qual seja possível ao referir-se a pessoas, o mais indicado é utilizar quem. Esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. Aquele paciente de quem você tanto gosta acabou de ser transferido para a UTI. Esse de quem, um pronome relativo. Aquela é a paciente a quem eu me refiro. Quando eu me refiro a alguém.
Então tem essa preposição aí, a quem, tá? Próximo, o quanto. É um pronome relativo que virá antecedido por um pronome indefinido. Tudo, todo, todas, todas, tanto. Fez tanto quanto. O quanto vai vir o quê? Antecedido por um pronome indefinido. Tanto. Fez tanto quanto podia, mas seus dados foram expostos à sociedade. Tanto quanto vai ser um pronome relativo. Agora aqui no cujo, vamos aqui no quadro. Eu tenho o pronome cujo quando ele indicar posse, tá? Este é o usuário do plano de saúde cujo registro não consta em nosso banco de dados e não vem com artigo, tá? Cujo o registro, eu não posso, porque esse o ele já tá juntinho aqui no cujo, tá? Então, cujo quando indicar posse, tá bom, alunos? E onde? Onde é que eu vou usar esse pronome relativo onde? Terá valor de em que. Sempre se referirá a um lugar. Eu vou colocar o pronome relativo onde quando indicar lugar. Aquela foi a clínica onde fiz os últimos exames pós-Covid-19 e meus dados foram expostos. Onde eu posso trocar em que? Aquela foi a clínica em que eu fiz os últimos exames pós-Covid. Está indicando lugar, que foi o quê? A clínica. Faço exames onde sinto que há segurança quanto aos meus dados. Próximo. Podemos observar que os pronomes relativos são utilizados majoritariamente para ligar um termo ou uma oração a um outro termo ou uma outra oração e para substituir um termo já usado no enunciado, mas sempre de modo específico e de acordo com o termo que está sendo substituído. Então, alunos, vamos aqui só fazer um apanhado de tudo que nós estudamos nessa teleaula de hoje. Nós falamos sobre o gênero reportagem, tá? E notícia. É um gênero textual jornalístico, a reportagem, de uma maneira clara, a reportagem ela tem que ser uma linguagem formal. As características é um texto escrito em primeira ou terceira pessoa, apresenta títulos, subtítulo, temas sociais, políticos, econômicos, a linguagem simples, clara, discurso direto e indireto, a linguagem formal, ao final da reportagem, do texto, eles são assinados pelos repórteres, tá? Eu tenho os tipos de reportagem expositiva, eu tenho a opinativa, eu tenho a interpretativa. E qual que é a estrutura da reportagem? Elas apresentam a mesma estrutura, tanto a reportagem quanto a notícia. Eu tenho um título ou manchete, eu tenho um subtítulo. O título é aquilo que vai me chamar a atenção para a leitura daquela reportagem. O título já vem logo abaixo. O subtítulo, quer dizer, já vem logo abaixo do meu título. Eu tenho a lead, que é o primeiro parágrafo da reportagem do meu texto, que vai responder as palavrinhas-chave, o que foi que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E eu tenho o corpo do texto, que é o desenvolvimento da reportagem. E nós estudamos sobre pronome relativo, que introduz uma oração que se refere a um termo já expresso, para evitar repetições. Então é isso, alunos, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Continuem estudando em casa, tá? Todo esse conteúdo ele está disponível na plataforma Palmas Homeschool, como também no canal do YouTube. Um abraço virtual a todos vocês e até a próxima teleaula de língua portuguesa.